Bom, pessoal, como eu sempre aconselho vocês, peguem a apostila ou o caderno de vocês para vocês irem fazendo as atividades enquanto acompanham a explicação. Então, aqui nós temos um texto, tá? Nós sabemos que imagem, né, quando ela está passando alguma informação, ela também é considerada texto, ok? Então, o título é o seguinte: Technological Overdoses, então overdoses de tecnologia. Vamos analisar a imagem para ver qual, para a gente entender, né, a informação que o texto está querendo passar. Nós temos uma pessoa aqui correndo e o celular parece que está meio que correndo atrás da pessoa. E aí aqui, ó, tá dizendo assim, ó, I just want a few minutes of peace and quiet, leave me alone. Então, eu só quero alguns minutos de paz, de paz e tranquilidade. Me deixe sozinho, me deixa. Tipo assim, me deixa. Então, aqui, atividade número 1. Que tipo de texto é este? Bom, essa informação vocês encontram aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo aqui, nesse link embaixo aqui da foto, né? Então, aqui, ó, já tá escrito aqui, tá vendo? Ó, então, aqui tá escrito que tipo de texto é esse. Então, vocês vão colocar aqui, alright? Número 2. Em quais meios de comunicação esse tipo de texto geralmente é encontrado? Essa imagem aqui geralmente aparece onde, gente, né? A charge normalmente aparece onde? Será que é jornais? Será que é televisão? Né? Isso aqui aparece onde? Ok? Número 3. Qual o tema central desse texto? Então, lembrando que o título não é o tema, mas o título, juntamente com as imagens e tudo mais, nos dá informação de acordo com nos dá informação a respeito do texto. Então, a gente pode falar aí de uso excessivo da tecnologia, né, da dependência à tecnologia. Enfim, vocês vão descrever esse tema aí com as suas próprias palavras. Volta aqui, analisa a imagem de novo, né? Tá vendo aqui o cara tá fugindo e o celular aqui que está representando, né, toda a tecnologia não quer deixar ele em paz, ele aparenta estar sobrecarregado, enfim, vocês vão fazer a análise de vocês aí, tá? Número 4. De acordo com o texto, qual a relação entre o homem e a máquina? Como é que é essa relação, gente? De acordo com o texto, de acordo com a imagem que vocês estão vendo, de acordo com aquilo que nós lemos aqui junto, né? Qual que é essa relação? Será que é uma relação saudável? Será que é uma relação não saudável? Será que é uma relação de dependência? Enfim, vocês vão dizer aí com as próprias palavras de vocês qual é a relação aí do homem com a máquina. Depois, logo aqui em cima, eu não estou conseguindo ler, peraí. Consegui identificar aqui, gente, a pergunta número 5. Está dizendo assim, ó, para os fins a que esse texto se propõe, as informações não verbais, ou seja, as imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Então, está perguntando se essa imagem aqui, gente, ó, essa imagem, ela ajuda a compreender as informações verbais. Por exemplo, qual que é a informação verbal que a gente tem aqui? O título, isso aqui, ó, I just want a few minutes of peace and quiet. Então, tá dizendo assim, eu só quero alguns minutos de paz e tranquilidade. Me deixa. Vocês acham que essa imagem aqui ajuda a compreender o que está escrito aqui? Aí você precisa justificar a sua resposta. Bom, eu, por exemplo, quando eu bati o olho aqui, eu já consegui identificar que seria que ele, né, estava cansado aí de celular, estava cansado de tecnologia, ok? Mas aí você vai responder de acordo com a sua percepção, né? Quando você olhou a imagem, você já conseguiu identificar aí o assunto do texto, né? Você já conseguiu identificar a informação que o texto queria passar? Número 6. Fale um pouco de sua realidade com relação ao tema abordado. Agora aqui é mais com relação à
sua opinião, né? Vai falar um pouco da sua realidade, né? Você se considera aí sobrecarregado pela tecnologia, né? Você gostaria de ter uns minutinhos aí, uns dias de paz, digamos assim, ou a sua relação com a tecnologia é saudável, é tranquila, você tranquilo ou tranquilo, né? Você não se sente aí pressionado, tá? Aí a sua opinião pessoal, sua percepção, ok? Então, vamos aqui à atividade número. Bom, vamos aqui onde está escrito atividades, não temos número. Então, aqui funções sociocomunicativas, imperativos. Imperativo, usos sociocomunicativos dos vários tipos de presentes. Simples, contínuo, perfeito. Então, aqui a gente vai abordar um pouquinho de um tempo, né, verbal, que é o chamado imperativo, né? Então, aqui, considerando a oração, leave me alone, considerando a oração, me deixa, né? Me deixa sozinho. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to leave? Então, esse verbo to leave aqui é o verbo deixar, né? Ok? Então, qual que é o tempo verbal? Tá? Tá perguntando se é no presente simples, passado simples ou imperativo. Então, não pode ser passado simples, né? Porque passado, como o próprio nome diz, já passou. Também não pode ser no presente simples, aí porque a gente não tem a pessoa, né? Enfim. Então, a gente já eliminou essas duas, então ficou só o imperativo, né? Então, vamos só dar uma recapitulada aqui bem rapidinho. O que é, em quais casos, né, eu uso esse imperativo? Para fazer pedido, convite, ordem, comando, conselho. Eu vou dar um exemplo bem... um exemplo, assim, do dia a dia. Por exemplo, quando você está lá na sala de aula, quando o seu professor fala assim, fulano de tal, senta aí. Isso é imperativo, né? E tá te fazendo um pedido, ou, né, não sei como você quer enxergar isso, ou te dando um comando, dando uma ordem. Na sua casa, quando seu responsável fala assim pra você, ô fulano, lava a louça, lava o banheiro, vai estudar. Isso é imperativo, tá? Então, aqui a gente já descobriu que é imperativo, tá pedindo para justificar a sua resposta. Aí você vai colocar aí. É imperativo porque, né? Então, aqui, vamos só lembrar a frase, leave me alone. É imperativo porque tá fazendo um pedido ou dando uma ordem, enfim. Aí você vai discorrer aí da sua forma, ok? Número 2. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Então, eu acabei de dizer, né? Eu acabei de dizer as situações que esse tempo verbal é usado, tá? Mas, casos, né, é preciso, aliás, é aconselhável que você faça aí mais uma pesquisa aí, né? Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet ou no caderno, ok? Como eu já falei aqui com vocês, eu já discorri aí na pergunta acima, mas nada impede de vocês dar uma aprofundada aí, ok? 3. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Então, eu já disse aqui que ele é impessoal, né? Ou seja, ele não tem aí ele não tem um sujeito. Enfim, ele não é conjugado, ok? Na própria pergunta aqui, ó, a gente já tem, né, essa dica. Aliás, não temos, mas tudo bem. Eu acabei, né, também de dar uma dica aí bem interessante para vocês a respeito disso aqui. Acabei de falar, mas aconselho que vocês continuem aí a pesquisa aí a respeito do imperativo. Pessoal, tô bem preocupada aqui com o tempo. Nessa semana tem muita atividade, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas fazer o quê, né? Número 4. Escreva a oração leave me alone na forma negativa. Bom, eu vou imaginar que vocês já fizeram aí a pesquisa de vocês e já descobriram que pra gente, né, negativar aí o imperativo, é só a gente colocar aí o do not antes. Então, vai ficar don't leave me alone,
ok? Então, não me deixe sozinho, ou não me deixe, ok? Número 5. O que a figura nos diz? Vamos traduzir aqui, ó. Don't be afraid to dream. Então, tá dizendo assim, ó. Não tenha medo de sonhar. Olha que frase bonita, hein? Número 6. Em qual tempo está conjugado o verbo to be? Aqui no caso aqui dessa frase aqui, eu acredito, né? Então, aqui nós temos tá no presente, né? Não tenha medo de sonhar, ok? Qual a sua opinião em relação ao que diz a figura? Então, aqui é a sua opinião. Don't be afraid to dream. Qual a sua opinião? Você acha que realmente a gente não tem que ter medo de sonhar, ou a gente tem que ter medo de sonhar? Ou você pode dizer se é uma frase bonita, se é uma frase que você gosta, enfim, você vai dar sua opinião sobre a frase. Número 8. Considerando a oração da Cher, I just want a few minutes of peace and quiet. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to want? Bom, aqui não pode ser imperativo, né? Não pode ser a letra ser imperativo, porque o imperativo a gente já viu que é quando a gente faz um convite, dá um comando, uma ordem, enfim, ou conselho, né? Não pode ser no passado, porque como eu já disse também, passado simples, o próprio nome já diz passado, né? Coisa que já ocorreu, que já aconteceu, já foi. E aí sobrou o presente simples, né? Então aqui, ó, I just want a few minutes of peace and quiet. A gente tem aqui a pessoa, a gente tem o sujeito, ok? Então sobrou o presente simples. E aí você vai justificar a sua resposta, ok? Eu já dei bastante dica aqui. Não vou ficar mais incrementando aqui, senão vai ficar longo demais. Então aqui no número 9 está perguntando em quais situações esse tempo verbal deve ser usado. Bom, gente, vou falar aqui bem rapidinho, mas vocês podem pesquisar aí novamente. Então, esse tempo verbal aí, o presente simples, ele pode ser usado para falar de fatos, de situações recorrentes, como as coisas estão no momento, enfim. Número 10. Qual a estrutura desse tempo verbal? Então, quando você vai pesquisar lá a estrutura, você vai ver que nós temos o sujeito, né, a pessoa, que pode ser I, you, we, they, he, she, it. E depois a gente tem o verbo principal. Então, qual que é a estrutura? Sujeito, verbo principal. O que é sujeito? I, you, we, they, he, she, it. E o verbo principal. Ok? Número 11. Escreva a oração I just want a few minutes of peace and quiet na forma negativa. Como que a gente vai fazer a forma negativa aqui dessa frase? Como que a gente faz o negativo do presente simples? Então, aqui, gente, eu tenho I, né? Então, aqui, I, primeira pessoa do singular, ok? Quando eu for pesquisar lá, vou olhar a tabelinha, eu vou ver que para I eu vou usar na forma negativa, I do not, ou I don't. Então, vai ficar assim, ó. I don't want a few minutes of peace and quiet, ok? Então, eu só vou acrescentar aqui, ó. Eu só vou acrescentar aqui o do e o not, ok? Aí, no caso, né, eu retiro aqui esse just também, para ficar tá bem repetitivo, né, gente? Mas é para que vocês entendam mesmo. I don't want a few minutes of peace and quiet. Número 12. O que a figura abaixo nos diz? Aqui tá dizendo assim, ó, all we need is love. Então, tudo que precisamos é amor. Olha que lindo novamente. Gente, a pessoa estava inspirada. Número 3. Em qual tempo está conjugado o verbo to need? Como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we por she? Gente, novamente, aí está conjugado no presente. E quando a gente se aprofunda aí no presente simples, o que a gente descobre? Né? Porque aqui está falando assim, ó, como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we, né, o we, por she, né, she? Esse she aqui significa ela. Se substituíssemos, ia acontecer o seguinte, esse need aqui, eu
preciso acrescentar um S nele no final. Porque quando a gente aprofunda aí no presente simples, a gente descobre que quando eu tenho aí, né, o verbo quando eu tenho aí a pessoa, né, a terceira pessoa, que é o he, she, it, o verbo precisa ganhar um S, ok? No final. Então ficaria assim, all she needs is love, alright? Bom, espero que tenha ajudado aí, ok? Alguns vídeos atrás alguém reclamou que eu não estava colocando a resposta, né? Mas essa ideia mesmo, essa ideia que a gente raciocine junto, né? Por isso que eu sempre falo, pega o caderno e a apostila e vai conseguindo desenvolver, ok? Se for só para colocar a resposta, né? Aí eu colocaria, enfim, num blog, né? Colocaria a resposta em tudo e colocaria num blog. Mas essa não é a ideia. A ideia é que a gente raciocine junto, que a gente pense junto e chegue ao resultado junto. Espero ter ajudado. Se você quiser deixar alguma dica, né? Vocês podem colocar aí no comentário que eu faço questão de responder, ok? Ou se tiver alguma dúvida também, precisar de algum suporte, eu posso ajudar na medida do possível. Thank you very much. See you next week.